Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE. E tô aqui com o Fábio Toledo. Fábio, acabou muita coisa hoje, né? Segunda-feira, 9 de setembro. Muita coisa acabou nessa segunda-feira no mundo do E basquete. principalmente acabou as nossas férias do podcast ali. Pra quem não sabe, a gente gravou um podcast aí que deu ruim. Né? Deu ruim, a gente gravou inteiro, deu 1 hora e lá vai cacetada de E não programa. foi a primeira vez, digamos, né? E não foi a primeira vez. Na hora de escutar, cadê o som? Não tinha som, então a gente fez aquelas rodadas de perguntas no Instagram, foi bem legal, vocês perguntaram bastante coisa, a receptividade foi boa, mas agora vamos voltar para o podcast, que é o que a gente curte de verdade fazer. Primeiro bloco, Fábio, 9 de setembro, acabou a muitos quilômetros daqui, o sonho do Brasil na Copa do Mundo de Basquete foi eliminado, perdeu para os Estados Unidos na última partida da segunda fase, né, do segundo round da Copa do Mundo. E aí, Fábio, o que tem a dizer da nossa seleção, nosso querido Mundial? Foi uma seleção que na primeira fase surpreendeu muita gente, né? Porque era complicado esperar o tanto que o Brasil jogou, né, na primeira fase. Acho que até por conta de já conhecer os adversários, isso permitiu com que Petrovic e todos os membros da equipe brasileira se preparassem para os 3 jogos, né? E foram 3 boas exibições do Brasil, inclusive com uma vitória histórica, né, para cima da Grécia do Giannis Antetokounmpo. Mas a partir do momento em que passou de fase, veio algumas situações que talvez a seleção não esperava, não sei. E no final das contas, o Brasil acabou eliminado aí com 2 derrotas nesses 2 últimos jogos. Inclusive, não dá nem para falar que o Brasil foi eliminado para os Estados Unidos, né? Porque a eliminação do Brasil aconteceu antes, né? Não dá para perder para a República Tcheca, embora tenha jogadores de qualidade. Mas o Brasil, pelo que mostrou na primeira fase, deveria ter feito muito mais do que fez no confronto contra a República Tcheca. Acabou consagrando aí o Satoransky e o Balvin, que sobraram para cima do Brasil e o Brasil não viu a cor da bola. E isso depois de derrotar uma Grécia, por exemplo, que vinha forte. A Grécia ainda acabou eliminada junto com o Brasil. Então o Brasil caiu num grupo difícil na primeira fase, mostrou qualidade para ir adiante, né, para seguir adiante, quem sabe até sonhar com umas quartas de final, mas eu acho que foi meio um choque de realidade o que aconteceu aí nessa segunda fase e com um pouco menos de preparação para os jogos ali, a seleção brasileira teve um desempenho abaixo aí da primeira fase e tá de fora aí do restante do Mundial e vai ter que correr, vai suar pra caramba no pré-olímpico mundial que vai ter pra conseguir uma vaga pra Tóquio. Aquela história, né? O Brasil ia classificar, faltou combinar com os tchecos. Mas você acha que rolou, Fábio, você acha que rolou um empolgou coletivo, tanto da seleção quanto da imprensa, torcedores, depois da vitória da Grécia? Então, rolou porque o Brasil jogou bem demais, né? As bolas caíram na hora certa. O Anderson Varejão jogando pra caramba. Acho que eu não vi uma atuação tão boa do Varejão. Até falei pra você, né? Desde do Cleveland 2013, mais ou menos ali. Naquela época que o Varejão era o principal jogador do Cleveland. O Cleveland tava uma desgraça naquela época, mas ele era o principal jogador. Falavam até que ele concorria para ir pro All-Star, mas ele se machucou e acabou a temporada dele naquela época. E ele jogou no mesmo nível que eu acompanhava os jogos do Cleveland por torcer pro Cleveland, e ele estava no mesmo nível no jogo contra a Grécia. Então, empolgou por conta disso, né? Dos bons desempenhos do Brasil. Mas era fato que o Brasil estava jogando além do seu potencial, além do que ele poderia jogar, né? É uma seleção que tem os principais jogadores, né, os destaques bastante envelhecidos, né, todos acima ali dos 35 anos,
Então é complicado você exigir. Eles não estão no auge físico, né? Mas renderam bem, né, na primeira fase ainda. Na segunda as coisas complicaram. Veio realmente o que eu falei, né, do choque de realidade. É aquela história, né? A gente via em várias análises. Eu até falei no podcast do Laranja Pulsante que eu participei. Segurou de pra variar, né? Deu aquela secada, né? Não, eu falei o que ia acontecer. O Brasil acabou na segunda fase, é o que todo mundo esperava. A questão é que todo mundo esperava que isso acontecesse com uma derrota para a Grécia. Né? A possibilidade, e era sempre falado, a possibilidade do Brasil ganhar é aprontar alguma coisa para a Grécia. E aí o Brasil Sim. aprontou e levou Teve do essa Tcheco. possibilidade. Ele Foi teve a essa. vaga para as quartas na mão. Acho que essa é a diferença, né? Se perdesse para a vagas. Grécia, ia ser complicado, né? Mas aí ele ganhou da Grécia, fez o que seria mais difícil e depois acabou a vaga acabou passando entre os dedos, né? E aí tem aquela história também, né? O Petrovic tinha 12 jogadores, mas na prática ele só tinha 10. Né? O Sim, Augusto, o Lima e o Iago, logo de cara, provaram que a nível de Copa do Mundo eles seriam inúteis nesse momento. Não tinha como usar. Mas também não. Quem ficou de fora também é difícil falar, né? Se Então. seriam capazes de render também. Vou falar para você, hoje durante o jogo eu vi uma gente falando no Twitter que o Hetzheimer seria mais útil que o Augusto Lima porque ia se passar a quadra contra os Estados Unidos. Meu, tudo bem. Contra os Estados Unidos, o Hetzheimer podia ser muito mais útil do que o Augusto Lima, mas no resto não. Sabe, é meio até oportunismo falar isso. De quem ficou de fora, o único que ficou de fora que podia estar nessa seleção era o Raulzinho, que ficou de fora porque lesionou. Só que ele não ia tirar a vaga do Iago, que não jogou. Ele ia tirar a vaga do Rafa Luz, que fez um puta mundial. Porque o Iago estava garantido desde o começo. Não estou discutindo. Tá até certo. Sabe? Tem que desenvolver. O Iago é o principal armador da próxima geração, pelo menos por enquanto. Há controvérsias. Não, é tido como a principal esperança na armação aí, dentre os que têm menos de 20 anos, por enquanto é ele. E tem que levar, tem que desenvolver mesmo. Mas o Raulzinho iria entrar no lugar do Rafa Luz, sabe? Aí ia ser complicado. E contra os Estados Unidos, ficou um gostinho amargo, porque o Brasil ia perder dos Estados Unidos de qualquer jeito. Mas aí o Petrovic perdeu a cabeça, Felício, uma sequência tenebrosa de erros e continuou em quadra. O Rafa Luz, que fez um Mundial muito bom, teve alguns erros também hoje. E aí o Brasil acabou perdendo, mas no final das contas, os Estados Unidos não tinha muito o que ver. Mesmo que esses erros não acontecessem, provavelmente a derrota viria, né? A questão realmente foi contra a República Tcheca, que foi dominado do começo ao fim, não teve resposta para a República Tcheca. Todo mundo jogou muito mal, todo mundo, o time inteiro, não teve resposta. Consagrou Satoransky e o Balvin. Pois é. E os Estados Unidos vem crescendo durante o Mundial também, né? Sim, sim. Talvez hoje, quem sabe, o Kemba Walker era dúvida, se ele não jogasse, putz, talvez. Porque quando o Derek White entrava no lugar dele, o Brasil dava uma apertada. Ele não tinha nem de longe o mesmo poder dos dois lados da quadra que o Kemba tem. Porra, o Kemba é um All-Star, sabe? Era uma diferença muito alta. Então, o Varejão jogou muito bem hoje, mas, enfim, só tem aquela história. Você não pode errar nunca, a transição deles é a mais rápida do mundo. E é isso aí. Eu gostei bastante do Mundial do Varejão, né? Acho que foi o principal jogador do Brasil foi o Varejão, e inclusive um jogador que até agora tá sem equipe, né? Vá pro Minas, né? Na verdade, se não rolar Minas, só não rola Minas se for NBA. Ele jogou tudo isso também, que ele jogou, claro, por ser o Mundial, por estar pela seleção brasileira, mas porque era a última cartada para tentar alguma coisa lá fora. E a imprensa gostou, principalmente no jogo contra a Grécia, a imprensa gringa exaltou pra caramba o Varejão. Então vai que rola alguma coisinha. Às vezes, ele é conhecido, mostrou que tá em forma. Não duvido de nada também. Não duvido de nada. Mas você pensa assim, Fábio, muita gente fala que a seleção é envelhecida e tal, tudo mais. Aí eles ainda têm um último tiro, que é o pré-olímpico. Mas você acha que faltou uma renovação? Tinha algo a ser feito nesse ano?
Olha, não. O problema é que não há realmente uma renovação. Falta qualidade para ter uma renovação da seleção brasileira. Isso é reflexo, né? Está refletido aí nos atletas que estão carregando a seleção, né? A gente até, não sei se foi foi no podcast ali ou se foi no podcast do Laranja Pulsante, da convocatória para a seleção. A geração que era para estar carregando a seleção brasileira atualmente não rendeu, não vingou, né? Daqueles nomes todos, né, com idade ali entre 27 e 30 anos, 26, 27 anos. Tem o Vitor Benite na seleção, o Augusto Lima, né, tem essa idade mais ou menos. O Rafa Luz. Mas também não atua tanto, o Rafa Luz. E só, né? Só. O resto era... Pulou uma geração, né? E isso pulou. Complicou, né? O resto era Lucas Dias, que foi testado e não funcionou. Léo Mendel foi testado e não funcionou. Ricardo Fischer, talvez o principal armador, que só se lesionou nesse período. Faz 4 anos que ele se lesiona todo ano. Quem mais dessa geração? Que deu dado, por que não? O Douglas Nunes também. Douglas Nunes, aí tem os pivôs também. Aí já, né, não atinge o mesmo nível, né? Não atinge. Os pivôs também, o Faverani também conviveu com lesões, o Fábio Melo, foi uma carreira e uma vida, né? Cercado de problemas. Então, realmente, foi uma geração que pulou. Então, o que a gente tem para dizer, eu pelo menos, é aquela história, né? Tomara que dê certo no pré-olímpico, porque é a última vez em alguns anos que vai ter uma seleção, capaz, digamos, condições cascuda, digamos assim. Porque pode ter qualidade depois, mas a renovação vai ser bem pesada depois, né? Vai demorar um pouquinho para eles pegarem essa casca, essa coisa. Porque depois do pré-olímpico ou da Olimpíada do ano que vem, vai ser uma seleção composta inteiramente por Benite, Rafa Luz liderando ali, beleza. E caras como Iago, Didi, Felício, Lucas Bebê, quem mais? Dikembe, Gabriel Jaú, Scott Machado, quem mais que eu tô esquecendo aí? Ruivo. Jovens. Essa galera aí. Na verdade, pensando a longo prazo, o que seria mais legal seria essa galera também iniciar o próximo ciclo e, ao mesmo tempo, já começar a introduzir pessoas ainda mais novas, como é o caso, por exemplo, do Pedro Nunes, do Flamengo, como é o caso do Felipe dos Anjos, pivô de 15 metros de altura do Real Madrid. Essa galera aí, sabe? Porque para não acontecer esse problema de novo. E, enquanto isso, investindo na base, sub-13, sub-14, para dar condição de chegar aí, quem sabe, em 2028, 2030, com o Brasil com uma seleção competitiva. Sabe? A gente tem material humano para chegar num nível de uma Espanha, de uma Lituânia, uma Argentina, por que não? E dá para fazer, mas tem que desenvolver, pô. Tem que desenvolver. Tem que ter paciência, né? Essas coisas todas se faz com paciência. Todo projeto de desenvolvimento não é da noite para o dia, né? É uma coisa que você tem que seguir, né? Monitorar, acompanhar durante anos e anos para ter o resultado de alto nível, né? Principalmente se falando do basquete, né? Do mundo FIBA, é muita exigência, né? Às vezes a decisão fica nos detalhes mesmo, como foi do Brasil nesse Mundial, né? Conseguiu fazer indo além, né, das expectativas, mas ainda nos detalhes ficou de fora aí por conta de desempate com a República Tcheca. Justamente. Complicado, mas a grande questão agora, falando ainda em Mundial, é que como os Estados Unidos passou em primeiro e a Sérvia perdeu para a Espanha na segunda fase, a final não será mais Estados Unidos e Sérvia. A Sérvia, além disso, pegou uma baita pedreira que tem a Argentina nas quartas, e se passar Estados Unidos e Sérvia vai ser a semifinal e não a final. Quem você acha que vai ser campeão então, Fábio? Lembrando que tem a Espanha do outro lado e a Argentina no caminho da Sérvia ainda. Eu acho que vai dar Espanha. Austrália também do outro lado. Espanha campeã? Espanha campeã. Rapaz.
Eu ainda aposto nos Estados Unidos. Eu sou tradicional, os caras têm um baita de um time. Tem Kemba Walker ainda. Porque eu acho pop, assim, tem pop. eu acho que. Então, os Estados Unidos não veio completo, veio com o time D, time E, sei lá. Meu, os caras têm Kemba Walker. Ninguém tem um armador no nível do Kemba Walker. Os caras têm Chris Middleton. Ninguém tem um armador no nível do Chris Middleton. A Sérvia talvez pudesse ter com o Teodosic, mas seria outro estilo de jogo. Outra pegada. O Ricky Rubio, o Kemba Walker, puta, ficou com o Kemba. Até lá o Tatum vai ter voltado. Miles Turner é um baita de um pivô. Eu acho que é demais ainda, sabe? Só se o Jokic resolver destruir todo mundo, mas mas eu ainda acho os Estados Unidos na frente. Os Estados Unidos tem um diferencial, né, que a gente fala sempre. O país tal tem Popovich, o Steve Kerr, né, na comissão técnica. A gente fala, né, das equipes, das seleções, né? Essa seleção tem 3 jogadores da NBA, essa outra aqui tem 5. Os Estados Unidos tem o time inteiro da NBA. Então é um diferencial que eles têm, né? Por mais que seja, sei lá, quarta, quinta equipe que eles poderiam montar, ainda tá num nível muito alto ali para uma Copa do Mundo de basquete. A Espanha e a Sérvia tem ali bons jogadores que podem igualar aí nesse nível em uma partida única, né? Um jogo único, né? Se fosse uma melhor de 5 é uma coisa mais complicada, mas por ser jogo único tem essa abertura aí para essas seleções. Se tiver num dia bom, marcar bem, às vezes rola, né? Sim. E o NBA do Brasil é o Felício, né? Acabou. Aliás, essa eu acho que foi a grande decepção do Brasil nessa Copa. O Felício era um cara que tá em baixa no Chicago Bulls, sabe? O Chicago Bulls está passando por rebuilds, está passando por inúmeros tanks, e era a chance dele, né? De um elenco mais fraco, ele se destacar, mas o elenco piora, ele piora junto, parece. Sim, foi muito mal. Era a chance dele se mostrar, e ele foi muito mal, não só hoje, ele foi mal em todos os jogos. Eu não gostei do Felício nesse, pois não. Durante todo o Mundial ele foi fraco, nem parecia o cara que era o representante da NBA, né? O representante brasileiro na NBA. Parecia que era o Varejão, o cara representante do Brasil na NBA. Parecia que era o Alex, o cara representante do Brasil na NBA. Não, em 2016 o Felício foi bem, pô, na Olimpíada no Brasil, sabe? Mas sei, derreteu nesse Mundial, não sei, os horários não fez bem pra ele, não sei o que aconteceu. Mas enfim, Fábio, algum último comentário antes do Mundial? Porque era só uma passadinha rápida, a gente já ficou 15 minutos falando disso. Nosso negócio é o basquete, desse tamanho. É o basquete nacional. Se vocês quiserem aí uma análise mais aprofundada, só hoje eu ouvi trechos aí do Belgrado e do Bala na Sexta, tá muito bom. Salvo engano, a Laranja Pulsante vai fazer mais um também. Se vocês quiserem, a gente faz um também, analisando tudo, claro. Mas esse aqui foi só uma passada rápida para comentar um pouco aí sobre essa eliminação. Tem algum último? Acho que a única observação que eu faço é que a Argentina vai ser realmente testada a partir de agora, nas quartas de final contra a Sérvia. A Argentina teve sorte de pegar uma primeira fase com um grupo bem razoável ali, com Rússia, Nigéria e Coreia do Sul. Passou ali na flauta ali, tranquilamente. Aí chegou na segunda fase com Polônia, Rússia e Venezuela. Venezuela que já chegou a vencer o Brasil nas eliminatórias e tal, mas, né, chega no Mundial e o nível que o Brasil estava jogando talvez seria diferente as coisas, né? E a Argentina também venceu com tranquilidade na segunda fase. Agora sim começa o Mundial para a Argentina, que teve um pouquinho de sorte na classificação aí, nos sorteios, e conseguiu essa vaga aí para a Olimpíada direto. E não precisa mais, né? Já estão classificados, o objetivo era esse. O que vier aqui para frente é lucro. Sim. Fora que eles ainda vão ter, mesmo que percam as quartas de final, eles ainda vão ter a disputa do quinto ao oitavo, né? Então tem pelo menos 3 jogos da seleção argentina nesse Mundial ainda. Os brasileiros vão vir para casa, porque não existe uma classificação do 16º ao 9º, é isso? Isso.
Não existe essa rodada, só existe do 5º ao 8º na NBA e do 10º no Mundial e do 17º ao 32º. Bom, é melhor mesmo, né? Imagina se tá eliminado, vai disputar pra ver se fica entre o 9º e o 16º. Não tem nem clima pra isso, né? É que poderia valer uma vaga, né? Se a Argentina não tivesse passado, por exemplo, valeria a vaga para a Olimpíada entre Brasil e Argentina, né? Faz um confronto direto ali. Mas no cenário brasileiro não vai rolar. Então vamos torcer aí para ver um grupo bem tranquilo, para que a sede venha para o Brasil do pré-olímpico, do grupo do Brasil, e que também seja em São Paulo, vai. Vamos puxar a sardinha pro meu lado, eu quero assistir esse negócio. E torcer para não cair nenhuma Eslovênia, nenhum Canadá, porque são times que vão vir completos dessa vez pro pré-olímpico. Croácia. Quem mais aí que ficou de fora e pode dar problema pro Brasil? A própria Grécia, de novo, né? De novo, imagina. Eles vão vir com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, claro. E também quem não pegar das vagas europeias, né? Porque a gente tem aí Espanha, Sérvia, França, a própria República Tcheca. Só 2 dessas seleções vão pegar a vaga direta. O resto vai vir para o pré-olímpico. Né? Então tem que torcer para o Brasil conseguir um grupo relativamente tranquilo aí. Mas vamos lá então. Mudar a chavinha aqui, Fábio. Campeonato Paulista, primeira fase também acabou hoje. Tivemos aí os jogos entre Bauru e Paulistano, com vitória do Bauru. E no grupo A, teve Mogi e Osasco com vitória de Mogi. E assim terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora a gente vai ter as oitavas de final, os times que ficaram de 3º a 6º em cada grupo. Funciona em cruzamento olímpico. O 3º do grupo A contra o 6º do grupo B. O 4º do grupo A com o 5º do B. E por aí vai. Lembrando que os 2 primeiros de cada grupo classificaram para as quartas de final direto. Então a gente ficou com os seguintes chaveamentos, Fábio. São José contra Osasco. Quem vencer pega Franca. São Paulo e Unify. Quem vencer pega Bauru. Do outro lado da chave, Pinheiros e Rio Claro. Quem vencer pega o Corinthians. E Paulistano e Liga Sorocabana. Quem vencer pega o Mogi. Bom chaveamento aí, né? Essa oitavas de final, que na verdade são 4 jogos. Mas é legal de observar aí. Eu acho que o jogo mais emocionante aí pode ser Rio Claro e Pinheiros, né? O Pinheiros teve uma dificuldade aí durante essa metade pro final, né? O segundo turno do Paulista teve mas não conseguiu manter, né? Uma sequência de vitórias e acabou perdendo posição pro São Paulo, né? Sabe quem tava nesse jogo? Pé frio? Opa! Te falar, viu? E o pessoal do Pinheiros vai trancar a porta quando você chegar. E o Pinheiros, eu acho que é o jogo mais complicado porque as 2 equipes de nível NBB, né, que vão se enfrentar. O Paulistano vai encarar o Liga Sorocabana, que não vai disputar o NBB, o América. O América que tá fora, né? O América foi eliminado. Isso que o América virou o turno na frente do Osasco da Liga Sorocabana, hein? O América era o único com 2 vitórias. E perdeu o resto do campeonato. Levou a virada. O Liga Sorocabana contou com a ajuda do Murilo Becker, né, na reta final. 2 vitórias vieram logo nos últimos jogos e conseguiu essa classificação aí. Teve um empate triplo, né, entre Osasco, Liga Sorocabana e América para ver quem seria o pior. E só o América aí foi premiado como o único eliminado na primeira fase. Um chaveamento aí, essas escolhas de dividir em 2 grupos é muito bizarro, né, do Campeonato Paulista. No final das contas, não muda, né, a quantidade de jogos das equipes. Se tivesse feito todos contra todos em turno único, ia dar o mesmo número. Então, não deu para entender, porque não foi geográfico. Não. Porque se fosse geográfico, teria aí Paulistano, Pinheiro, São Paulo,
Mogi, São José e Corinthians numa chave e o resto na outra. Não foi geográfico, cara, não deu pra entender. Não deu pra entender isso. Foi muito retardado. Eu acho que eles pensaram, nós não vamos fazer turno e retorno de todos contra todos. Ué, mas faz turno único só, todos contra todos, não tem, não tem problema. Com o perdão aí do elogio, né, federação? A gente elogia, as transmissões são muito legais, é muito louvável a ideia de ter transmissão de todos os jogos, mas, pô, podia ter todo mundo, né? A gente já perdeu a chance de ter aí um Bauru e Mogi, um Bauru e Franca, um Corinthians e São Paulo, um Pinheiros e Paulistano. Ou seja, a gente perdeu todos os clássicos até então por causa dessa escolha. Então a gente teve o quê? Franca e Mogi, Bauru e Paulistano, basicamente, até agora. Então, agora o campeonato começa. Agora é o momento, né? Finalmente, né? Depois de tantos... Aqui foi uns 2 meses, né, de Campeonato Paulista, finalmente aí começa para valer, né? Os playoffs do Paulista, que já começa nessa semana já, né? Já, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira. Já é terça, na verdade, que a gente está gravando de madrugada. E os jogos serão a partir de quinta-feira, dia 12. Né, os primeiros jogos. E vão até a outra terça ou quarta-feira. E aí, no final da outra semana, vai começar as quartas de final propriamente dita. Aí já com Franca, Bauru, Corinthians e Mogi dentro. Reforços para essa fase, Fábio. César Guidetti no Pinheiros já vai estar de volta. Iago no Paulistano também já estará de volta. E o Solano no Paulistano também estará de volta, porque a República Dominicana também foi eliminada na segunda fase da Copa do Mundo. Então ele está aí à disposição para ser apresentado, né? Que ele não foi nem oficialmente apresentado ainda. Mas está no elenco, vai jogar, vai ser anunciado. E são esses os reforços que vão ter aí. Porque Franca já tinha o Lucas Dias e o Hetzheimer, que foram dispensados antes do Mundial. Você falou do Savignani no Corinthians? Verdade, Savignani no Corinthians. Esqueci dele. Sim. O Solano, como você falou, né, nem é um retorno, né, mas é contratação, né, vai chegar agora no Paulistano, o Regis Marrelli vai ver como é que ele vai se encaixar ainda, né, na equipe. Eu não sei se já vem pro primeiro jogo contra o Liga Sorocabana, mas vai vir aí provavelmente, vai vir dentro dos playoffs, né, nessas oitavas. É um momento aí de ver se encaixa, ver o encaixe, né, da equipe, que chegam aí bons nomes para o Paulistano, pensando aí numa melhora para os playoffs. No caso do Pinheiros, a volta do Guidetti é importante, porque a equipe deu uma pequena perdida ali nessa reta final da primeira fase, trabalhar um pouco melhor o encaixe ali dos pivôs, para dar uma recuperação na equipe e já passar de fase aí nos playoffs, chegar o mais longe possível, quem sabe até numa final, né? Acredito que no começo do Paulista era talvez ali um segundo time ali do nível de favoritismo do Paulista, e o Pinheiros caiu bastante, né? Se a gente fizesse um power ranking, né, das equipes. No caso do Savignani indo pro Corinthians, é interessante. Vamos fazer por chave, então. A gente fala de cada coisa, de cada confronto. Beleza, você que manda aqui. Com os 2 primeiros. Vamos lá, então. Acho mais fácil isso. Já, vamos continuar falando do Pinheiros, então. Pinheiros e Rio Claro. Você falou que o Pinheiros caiu. Teve muita lesão. Dalton caiu literalmente. Caiu literalmente. O Isaac ficou fora vários jogos. E isso quebrou um pouco o rodízio, né, do time. O Danilo Senna, que era para ser esse jovem aí, para ser desenvolvido, principalmente no Paulista, também se lesionou. Primeiro ele foi para a seleção, sub-21, depois ele se lesionou. E então o Pinheiros basicamente era Bennett, era Betinho, era algum outro ala, né, que variava ali, Toledo e Caio Torres. Então o Pinheiros também contou com muito do jogo do Scaglia, muito do jogo do Buffá,
do irmão do Jefferson Campos, é o que Campos? É o quê? É alguma coisa Campos, é o irmão do Jefferson Campos do Rio Claro. Que inclusive vão se cruzar agora, né? Então o Pinheiros aí perdeu muito em profundidade de elenco, ficou basicamente com um quinteto titular de time adulto. Gabriel E o Campos. Gabriel Campos, isso. E o Caio Torres ainda está se encaixando, né? A gente sabe que o Caio Torres tem muito menos mobilidade que o Renato Carbonari, e para isso o Toledo está se desdobrando para defender principalmente, né? Porque no ataque o Renato Carbonari até vai. Ele tem boa técnica, ele tem uma boa noção ali para fazer o pick and roll, para fazer os cortes, ele chuta para 3, mas a defesa do perímetro Caio Torres, a defesa do perímetro do Caio Torres é muito fraca. Então sobra para o Toledo marcar esses caras no perímetro, né? Mas eles ficam a todo momento tentando puxar o Caio Torres. E em vários momentos do jogo acabam conseguindo. A vantagem ofensiva disso também. Toledo voltou a chutar de 3. Por mais que o Caio Torres também chute, o Toledo readicionou, né, essa arma para o seu arsenal. Vale lembrar que ele fazia isso nos tempos de basquete cearense. E está com um aproveitamento aí na casa dos 31, 32%. Não é lá grande coisa, mas também não é o suficiente para você pagar o arremesso dele, né? Então, quando voltarem Dawkins e Isaac, que vai dar mais profundidade para o elenco, Isaac vai dar uma consistência defensiva muito maior do que, por exemplo, com Scaglia. Então, o Pinheiros tem tudo aí para se arrumar, e também com a chegada do Guidetti, né? Que conhece o time, né? O Nelsinho faz um bom trabalho, mas o Guidetti é o comandante desse time e acaba fazendo a diferença. Uhum. Mas o Rio Claro também pode encher o saco, né? O Rio Claro foi aquele time que vendeu rodas para as equipes mais fortes, mas perdeu todas elas mesmo assim. Então, tirando contra o Bauru, né? Então vai dar jogo equilibrado aí sim. Teve dificuldade. O Rio Claro tem dificuldade em definir partidas, né? Tem muitos, nos momentos decisivos acaba abrindo o bico, né? O Corey Lucius, por exemplo, é um armador que carrega bastante a bola, né? Cria seu próprio arremesso, algumas vezes também dá assistências, mas eu acho que acaba ficando muito individualista assim o jogo dele, e acaba emperrando também o jogo de outros jogadores na hora da decisão. O Enzo Ruiz, por exemplo, é um cara que um bom chutador, né? Desde o do Bauru Basquete, né? Já mostrou isso, mas também tem essa dificuldade de participar durante o jogo, até mesmo para criar seus próprios arremessos. Fez algumas boas partidas na primeira fase, claro, mas ainda peca um pouco na questão de manter, né, o nível durante todos os jogos. Teve, né, durante a primeira fase a entrada, né, o retorno do Cameron Tatum. É um cara que pode dar, né, maior amplitude ali para a equipe, com o seu jogo também individual, né? Então é uma equipe que preza muito ali por conta desses dois gringos do jogo individual, e acaba complicando um pouco no coletivo em certos momentos. Inclusive o Jefferson Campos, por exemplo, que é um cara de qualidade, né, um armador de qualidade, às vezes fica meio que escondido ali, né, meio que queimado durante os jogos da equipe do Rio Claro. A grande questão para mim é que o time precisa de um armador, sabe? Sim. O Rio Claro ele começa legal os jogos, né, com o Lúcius, com o Enzo, com Ansalone, Gerson, às vezes o Tatum também, às vezes começa com o Pastor, né, ele varia um pouco. Falta cadência. Mas falta cadência. E o principal, você falou de Jefferson Campos. Eu gosto muito do Jefferson Campos, muito mesmo. Mas como armador, ele fica prejudicado, né? Ele não tem a mesma visão de jogo, mesmo o cacuete do armador, né? Que o Lucius tem. Ele é
um 2, né? Principalmente um 2, né? Aquele cara que Uhum. bota fogo no jogo, de correria, de velocidade. Sim. E na hora de organizar as jogadas, ele acaba sofrendo um pouco. Então, o principal para o Rio Claro, não nessa série acho que não vai ter muito o que fazer quanto a isso. Mas para a temporada é pegar um outro armador. Eles precisam urgentemente disso. Rolou aí sondagem no Corey, pode rolar, quem sabe, alguma coisa com o Sadice, rolar uma grana a mais. Mas o Rio Claro precisa de mais alguém, sim. E nas alas é o que tinha no mercado, não tem muito o que fazer, né? O Jefferson Campos, quando voltar para ala, é o Enzo, é o Tatum, e o Pastor também joga na 3, quando o Fernando Pena quer uma formação mais alta, mas é um garrafão um pouco lento, né? Gerson e Ansalone despontou no Botafogo, mas nunca tinha jogado naquele nível, né? Que ele jogou ano passado, Eu acho que aparentemente. o grau de exigência sobe, né, por conta disso. Então. E o Gerson a gente sabe que já está com um pouco mais de idade. Também é um pivô cincão tradicional que não tem mais tanto espaço assim no basquete moderno, né? Então o Rio Claro também sofre um pouco com isso. Mas vende muito claro as derrotas, né? Os jogos no Felipe Caran sempre lotam, Sim. torcida apoia. Então, eu acho que dá jogo, mas eu acho que dá Pinheiros. Hein? Sem Eu acho que dá clubismo. Pinheiros. Pinheiros 2-1, então? 2-1, Ou eu acho que vai 2-0? ser, 2-0. 2-0 Pinheiros. Então tá. Passando para baixo ali, ainda continuando em São Paulo, Paulistano Liga Sorocabana, Fábio. Vou falar um pouquinho do Paulistano. Foi o time mais prejudicado de todos por convocações, porque perdeu o Iago, não apresentou o Solano, perdeu o Dikembe, perdeu o Beto, perdeu... Quem mais que ele perdeu? Eram 3. Perdeu o Ruivo para a seleção sub-21. Aí o Jonathan, que era o terceiro armador, começou a jogar bem e lesionou. Dikembe voltou, lesionou. E mesmo com tudo isso, né, o time basicamente teve Coleman e Ed o campeonato inteiro, e Vitão e Mike, foi Coleman, Ed, Vitão e Mike, teve esses 4 o campeonato inteiro, e chegou na última rodada e fez um jogo muito duro contra o Bauru, e se vencesse o jogo, ficaria ainda em segundo. Mostra que vem coisa boa para essa temporada no Paulistano, né? Sim, tem esses jogadores para entrar ainda, né? O Iago e o Solano, que vão dar muito mais qualidade, né, para a equipe. O Coleman jogando muito bem, né? O próprio Dikembe fazendo boas apresentações, né? Mostrando o desenvolvimento do jogador. Então, é uma equipe que vem aí para crescer, né? Tem essa capacidade, tem essa abertura ainda para crescer mais durante a temporada. Talvez já nos playoffs do Paulista já pode ter algum resultado positivo, né? Um pouco nesse desenvolvimento. A tendência é o time perder ali Ruivo e Ed, né, para ficar Iago, Solano, Coleman e 2 pivôs, né, que geralmente tem começado os jogos Mike e Vitão, de quem tem entrado. Guilherme Uber tá machucado também, mais um que a gente esqueceu. Mas pensando na temporada como um todo, Iago e Ruivo e Jonathan, a armação mais que suficiente. E lembrando que eles provavelmente jogarão juntos em vários momentos também. Rotação interessante também. Rotação interessante. Coleman, Ed e Solano, belo perímetro. Muito bom. Quem mais? E aí nos pivôs, né, pô? Vitão, Mike, Hubner e Dikembe é um garrafão de qualidade, né? Vitão abre, o Hubner abre, Dikembe tem técnica, mas fica um pouco mais embaixo ali. E Mike também é um pouco o jogo mais físico do que técnico. É um time com alternativas, né? Ele pode começar só com Iago, só com Ruivo, com Iago e com Ruivo. Pode começar até, por que não, com Iago, Ruivo, Solano e Coleman na 4 e um pivôzão lá. O Regis tem alternativas e o Regis sabe mexer muito bem com isso. A grande questão, a meu ver, é que o Regis preza muito a defesa. O Iago já mostrou que a defesa não é muito forte dele por conta do seu tamanho, né? Ele acaba sendo um pouco prejudicado nesse sentido. Os ataques adversários acabam explorando. Mas pode vir coisa boa pro Paulistano por aí, hein?
E você falou dessas possibilidades aí, ter esses pivôs aí de qualidade do paulistano ajuda muito, né, essa gama de chutadores que a equipe tem, né? O Dikembe, por exemplo, pega muitos rebotes ofensivos, o Mike também é um cara com essa capacidade, então trabalhar ali com um homem embaixo é muito bom ali para o paulistano, até pensando nessas condições. E com os armadores que tem também, né, dá para fazer muitas jogadas ali conjuntas com o pivô, porque o Mike, principalmente, né, um cara que trabalha nesses bloqueios ali na entrada do perímetro, na entrada do garrafão, e no final das contas ali ajuda bastante, né? O Dikembe também faz essas jogadas, além do Ubner, que consegue abrir para o perímetro e também é um cara de qualidade nesses arremessos mais distantes, né? Então, o paulistano sim tem essa condição de crescer, né, na temporada, e vai enfrentar aí uma Liga Sorocabana que cresceu aí na reta final, muito por conta aí da entrada do Murilo Becker, né, na rotação. Ele que estava sem equipe aí acabou encontrando a LSB para disputar o Paulista, né? O ruim do paulistano disso tudo é que não dá para saber como é que vai ser o paulistano da temporada, né? Iago é um cara que muda completamente o jogo do paulistano, o Solano tem essa característica também, o Ubner, apesar de não mudar talvez o esquema de jogo do paulistano, mas é uma peça que vai estar lá e que não esteve até agora, e não dá muito para saber, né? Com o Iago, essa transição, o jogo de transição do paulistano é muito mais rápido, o paulistano ganha a possibilidade do jogo individual, da isolation, que estava muito focado no Coleman, que é o único com essa característica lá agora. O Ruivo é mais clássico, né? Ele é mais cadenciador. Uhum. Então, não dá muito pra gente prever como é que vai ser esse paulistano. Já a Liga Sorocabana, franca tiradora, né? O que vier agora tá bom. Sim. Conseguiu aí uma classificação que pelas circunstâncias do primeiro turno, pode até meio que ser heróica, né? Pode ser considerada heróica no fim. Murilo Becker chegou, fez duplo-duplo, teve dificuldades nas últimas temporadas, mas diante do elenco da Liga Sorocabana conseguiu mostrar serviço. Liga Sorocabana que não teve aí dessa vez bons gringos do Rinaldo, né? Os argentinos que chegaram não fizeram barulho nenhum praticamente, né? Então, É. o Nício Paulistano vira amplo favorito por um 2-0, mas vamos ver, às vezes, quem sabe a Liga Sorocabana não apronta alguma coisa nessas mudanças do Paulistano, né? De chegada de Iago, de Solano, o time como é que vai jogar assim, vai jogar assado. Às vezes surge alguma coisa nesse sentido, mas é extremamente improvável. Extremamente improvável. É bem complicado, né? Pelas dificuldades que o Liga Sorocabana teve, né, para se classificar, só foi na reta final, e um grupo que tinha América e Osasco, né, então é extremamente improvável mesmo que isso aconteça, e o 2-0 aí é o resultado mais possível de acontecer. Então vamos lá, então. Voltando para a chave do outro lado. São José e Osasco, Fábio. Equilibrado ou não? Vai dar São José? O que você acha? Equilibrado não é, né? A equipe do... É pelo nível, né, de disputa das equipes. É claro que pro Osasco é o principal torneio, né, da temporada, tem essa questão, né, de ter maior intensidade, né, para jogar ali. Tem atletas que talvez busquem, quem sabe, uma vaguinha aí que seja sobrando em alguma equipe do NBB, né? Tem o Dontrell Wright, que é um dos destaques do Campeonato Paulista. Tem o Thiaguinho, né, que é ele tá com experiência já, né, no basquete a nível nacional, né, nível do NBB. Então tem nomes aí, individualmente falando, que podem ser interessantes aí, mas eu acho que o São José tem condições aí, tem time
de sobra aí para vencer por 2-0 também. Um bom trabalho do trio argentino, né, do São José, com principalmente o Diego Figueiredo e o Guido Mariani. Isso, o Diego Figueiredo e o Guido Mariano. Estava esperando abrir aqui a Isso, página. tem o Carlos Bueno também. E o Carlos Bueno vindo do banco, né? É até interessante, né, colocar esse estrangeiro vindo do banco, mas falta mesmo espaço para ele entre os titulares, uma vez que você tem o Duda Machado, que tem experiência e tem qualidade para ajudar bastante, né, ali no perímetro. Embora dos jogos que eu tenho acompanhado do São José, o Duda não tenha sido tão bom assim nos arremessos, mas tenha compensado com bons passes até. O São José trabalha, lembra um pouco o que quem acompanhou o Interligas pode ver das equipes argentinas, né, do trabalho de movimentação, de passe, sem bola, né, do trabalho sem bola dos atletas na movimentação, aparecendo ali debaixo do garrafão. Interessante esse esquema aí que o São José fez, ou vem fazendo no Campeonato Paulista. E tem ali, mais abaixo do garrafão ali, o Lupa e o Rafael Oliveira. Rafael Oliveira é outro destaque, né, da equipe, um dos principais pontuadores do São José, que tem essa qualidade de jogar ali no garrafão, mas principalmente ali nos arremessos de média e longa distância tem maior destaque, né? Um atleta que se destacou ali relativamente ali no Vasco, né? Numa equipe em frangalhos ali, né? Do Vasco da Gama, tem aí uma sequência, né? Uma boa sequência no Campeonato Paulista pelo São José. Teve espaço, né? É isso que o jovem precisa, né? Até nessa toada que a LDB vai subir a idade limite a partir da próxima temporada, né? Para que o jovem tenha oportunidade de jogar, tenha espaço nos elencos. E nesse ponto também o NBB com 18 times seria muito mais legal, né? Ao invés de 16, teria aí mais o que? Mais 11 não, mais 20 vagas? 19, 20 vagas que seriam preenchidas por alguns estrangeiros, mas principalmente por muitos jovens. Então, daria aí esse espaço. É um que eu gosto muito no São José também, que esse está no estágio anterior ao do Rafael ainda, ele está bem no início da evolução, mas tem mostrado potencial muito legal. Sabe Sérgio, né, meu? Sabe de que eu vou falar mesmo? É o Sérgio. Lógico. O Sérgio tem jogado muito bem. Ele chegou junto com o Eugênio, o armador, mas ele tem se destacado mais, até por ter mais espaço, né? Do que o Eugênio. Ele é o reserva imediato já do seria para a LDB, ele virou reserva imediato, então ele consegue aí seus de 12 a 20 minutos por jogo, dependendo do adversário, da maneira como ele entra. Então também é um cara aí que a gente pode ficar de olho. Ainda, repito, um estágio abaixo do Rafael, mas é um cara aí para a gente ficar de olho para a próxima temporada e quem sabe até para a seguinte, já que ele é bem, bem novo ainda. Sim. No Osasco você falou do Bright, mas tem também a questão do Osasco, como você também disse, ter o Paulista como seu principal torneio, os jogadores jogarem o que sabem para tentar uma vaguinha no NBB, né? O Osasco é sempre um celeiro de jogadores ali que vão compor elenco em outros times ao longo da temporada. E acho que a expectativa em boa parte da galera do Osasco é essa esse ano, né? Osasco, América e Liga Sorocabana, né, por estarem no Campeonato Paulista, que é o principal estadual, né, a primeira, levando em consideração assim, uma pré-temporada para o NBB, né, a principal vitrine aí do cenário brasileiro visando o NBB. Então, esses jogadores têm essa possibilidade de se mostrarem, não só no NBB, né, mas também para a liga de... Não sei como é que vai ser chamada essa nova liga aí de segunda divisão do basquete brasileiro aí, a antiga Liga Ouro, né? Campeonato Brasileiro mesmo, não?
Infelizmente. De Campeonato Brasileiro. E, bom, tem também ligas chilenas, ligas uruguaias, que às vezes podem rolar alguma coisa, né? A própria Argentina mesmo, né, que tá perdendo bastante jogador pro Brasil, né? Sim, a Argentina também tem. Pô, a Argentina tem 20 times na primeira divisão, né? Isso. Tem 20 times na primeira divisão e tem uma segunda divisão estruturada com mais, acho que 15, 16. É muito time na Argentina. Então, às vezes, pode rolar alguma coisa por lá também. Mas e as apostas aí, Fábio? 2-0 São José. 2-0 também, né? Eu fico com 2-0. Falta o último confronto: São Paulo e Unify. Deixa você abrir esse, porque é um duelo que aponta um favoritismo, na minha opinião, mas que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer porque o basquete também envolve muita intensidade, né? Eu acho que esse vai ser o ponto aí, um ponto chave para o que pode acontecer nesse confronto. A Unify São João da Boa Vista pode não ter a mesma técnica, pode não ter os mesmos jogadores do que em comparação com as outras equipes aí do Campeonato Paulista. Acredito que tirando ali a América, não vai ter, talvez a Unify esteja um nível acima, mas no restante, assim, em termos técnicos, talvez não esteja tão. A Unify está abaixo, né, das outras equipes. Mas em termos de entrega, de intensidade, de contribuição, né, de grupo, eu vejo o Unify como uma das principais equipes do Campeonato Paulista nesses quesitos, né? Porque vende duro, vende caro, né? Vende caro as derrotas e muitas vezes está perdendo por uma vantagem grande, consegue alguma recuperação quando o adversário dá uma bobeada. Então é uma equipe que você não pode bobear, você não pode negligenciar, né? Uma palavra bonita aí para ser usada. Você não pode negligenciar uma partida contra o Unify, porque senão eles vão lá e dão um bote e conseguem a vitória. Fizeram isso contra Bauru e a equipe do São Paulo tem esses bons jogadores aí, mas uma coisa que a gente sempre observou desde o começo da montagem desse elenco era essa questão aí de seria de intensidade, né? Seria uma equipe, eu não digo com vontade, mas de tesão para jogar tanto na defesa como pro ataque. Bom, o Boro Basquete sabe muito bem, né? Como você disse, o que acontece. E o São Paulo, em termos de intensidade, dá para destacar aí 3 nomes, na minha opinião, apenas. Que é o Cassiano, o Jones e o Renan Lenz. De resto, o Douglas Courtz eu tiro da análise, porque o Douglas Courtz tem jogado muito pouco. Tá? Ele começou meio lesionado e tal, tem jogado pouco, eu vou tirar o Douglas Courtz dessa análise. Mas de resto, Holloway e Chamel, eles jogam muito melhor quando só tem um dos dois em quadra. Quanto aos dois, ainda não se acertaram, o que já era meio óbvio, sabe? Sim. Tá? Todo mundo falou que isso ia acontecer, acho que só quem montou o elenco do São Paulo não viu que isso ia acontecer. Foi um time de videogame que montaram, e o Mortari até então não conseguiu fazer esse time jogar quando tá todas as principais peças, porque o Jefferson também é um cara que precisa muito da bola, e ele tá basicamente embaixo, porque ele reveza muito com o Renan. Isso é interessante, é uma das coisas interessantes, né? Ele reveza com o Renan, quem tá dentro e quem tá fora, mas falta um pouco de consistência pro time de São Paulo. O time de São Paulo ele perde muito em técnica quando Holloway e Chamel saem do time, e Jefferson também, mas ele ganha em velocidade, ele ganha em defesa, que acarreta também uma transição mais legal. E se tiver um bom dia do Renan Lenz, num bom dia de um Jorginho também, eles conseguem fazer um jogo bem, bem legal. E eu acho que é nesse ponto. Eu acho que o São Paulo não perde para o Unify por causa desses jogadores, os 3 primeiros que eu falei, e talvez um pouco menos ali do Jorginho, mas o São Paulo correria seriamente o risco de tentar ganhar a hora que quisesse
E aí Chamel, Jefferson, Holloway, que são caras que gostam de jogo grande, que crescem nas principais horas, mas que ainda estão visivelmente fora de ritmo, fora de forma, poderiam ser surpreendidos, né, por um jogo mais empolgado da Unify. Unify, inclusive, que tem aí 2 jogadores que podem muito bem pegar um NBB, por que não, ou um campeonato da CBB. A gente era até complicado fazer alguma previsão antes do campeonato começar, mas agora a gente já sabe. O time da Unify vive basicamente de Michel e Igor Avelino. São os 2 principais nomes. Aí varia, às vezes o Pedrinho ajuda, às vezes o Zé ajuda, mas esses 2 estão sempre lá. Michel, Zé, oh meu Deus, Igor Avelino e principalmente o Ala Michel. Podem sim conseguir alguma coisa, demonstraram bastante qualidade nesse elenco aí da Unify. O Igor Avelino já jogou no Macaé, inclusive, né? Já jogou no Macaé. Já tem uma experiência aí, um conhecimento. Não, experiência não, né? Tem um conhecimento aí do basquete. Jogou na Liga Sorocabana e no Macaé, inclusive. São jogadores aí que meio que abandonaram a carreira profissional, né? Encontraram no basquete universitário aí um lugar para se criar ali e vem aí nessa retomada para o Campeonato Paulista como destaques aí, né, das equipes. Lógico que são jogadores que teriam espaço no NBB, não como destaques, né, mas para compor elenco assim, ainda mais se tiverem ou se apresentarem, se entregarem para essas possíveis equipes aí, a intensidade que entregam, né, que a equipe de São João entrega, seria de grande proveito aí para as equipes que forem atrás aí para escolher esses jogadores. Mas aí a questão é a seguinte, né? Quem é que vai? Eles vão ter que trancar a faculdade lá para ir jogar? Não vão ter que trancar um ano na faculdade? 6 meses? Você não trancaria? Por muito menos eu tranquei a minha. Ué, você não trancaria? Pô, depois você volta. Você trancou, não foi uma só. Não, ô louco, eu tranquei uma só, a outra eu tô nela ainda. Pelo amor de Deus, eu ainda sou universitário, gente. Bom, mas mesmo assim, qual a sua previsão aí? Olha, 2-0 São Paulo. Eu também vou 2-0 Mas São Paulo. jogos pegados, viu? Olha, eu vou falar pra você. Todas as séries a gente acabou falando 2-0 e eu me surpreenderia se fosse outro placar. Nessa eu falo 2-0, mas eu não me surpreenderia. É bem assim, né? Não me surpreenderia se não fosse 2-0. E, já falando aí dos 4 primeiros. Quem passar de São Paulo e Unify, pega o Bauru Basquete. Cara, se a Unify pegar o Bauru de novo, o Bauru foi o time que a Unify melhor jogou. Quase ganhou em Bauru e ganhou em São João. Encaixou o jogo contra Bauru, né? Encaixou. Sempre tem bastante disso, né? Aquele jogo que determinado estilo encaixa, né? E o da Unify encaixou contra o Bauru. Pressionaram, né, a linha de passe no perímetro do Bauru e as coisas ficaram mais tranquilas, porque o Bauru quis inventar, quis resolver na individualidade, acabou se dando mal, né, depois de 3 prorrogações. Mas acho que o Bauru aprendeu, né, a lição, né? Que não era para ter, né? Vamos lembrar que esse jogo foi um roubo. Foi. Para o Bauru, né? Roubaram o era para ter matado, era para o jogo ter acabado no tempo regulamentar, não acabou porque deixaram o Gabriel arremessar os 40 minutos e 5 segundos de jogo, então roubaram o meu São João. Roubaram o meu São João. Mas vamos lá, falar então individualmente dessas 4 equipes, já que a gente está falando do Bauru, Fábio. Um time que até semana passada estava chegando o Massey e que finalmente está todo mundo completo pro Paulista, né? Porque vai chegar mais gente aí em breve no Bauru Basquete. Pelo menos é a expectativa. Mas o que dá para falar? O time tem excelentes jogadores, mas está num pelotão abaixo dos principais times do Brasil, pode encher o saco de todo mundo, briga para ser campeão. Como é que você avalia o Bauru? Bom, teve um primeiro turno com mais baixos do que altos, né, no Paulista. Mais de uns tempos para cá conseguiu aí, né, engrenar durante os jogos,
teve uma sequência de vitórias, inclusive com melhoras, né, no decorrer desses jogos. Teve partidas com dificuldade para fechar jogo, mas acabou vencendo, como foi contra a Rio Claro, né? Mas eu acho que teve um divisor de águas aí na derrota para São João, né? A equipe viu que as coisas não iam acontecer facilmente contra qualquer adversário. O Bauru teria que se doar bastante para vencer. E não sei se foi por coincidência ou não, mas a partir dessa derrota não perdeu mais, né? Superou Rio Claro, superou Corinthians, São José, Paulistano, todas as equipes ali que brigariam por posição com o Bauru. No final das contas, ficou atrás do Corinthians por conta dos resultados do primeiro turno, né, do resultado do confronto direto, né, no primeiro turno. Mas encerra essa primeira fase bem, né, o Bauru. Até pelo que apresentou numa sequência aí de 6 jogos em 9 dias, né, mostrou desenvolvimento, né, teve jogos contra o Corinthians, que terminou com vitória em Bauru, jogando bem. Contra São José teve dificuldades no quarto período, mas aí ainda conseguiu manter a vitória. Aí depois teve jogos do Interligas, né, que embora não tenha sido um grande nível assim de basquete das equipes que disputaram a competição, Bauru teve certa tranquilidade aí para vencer os jogos, e depois terminando com a vitória no ginásio do Paulistano. Então, Bauru termina bem, né, esse primeiro turno, essa primeira fase do Campeonato Paulista. Tem aí uma possibilidade de enfrentar o São João ou o São Paulo, possivelmente seria o São Paulo, né, no que a gente falou, né, no que a gente definiu, no que a gente acredita que vai ser o resultado. É um confronto interessante, né? Você vai ter uma defesa bauruense que se manter a pegada com bastante intensidade e que pode complicar aí o São Paulo até para terminar com uma varrida, mas eu acredito que pela qualidade técnica que o São Paulo pode apresentar, ainda é um confronto aberto para ser definido nos 3 jogos, né, dos playoffs. Mas Bauru chega aí, né, nessa fase importante do Paulista bem. O Bauru, ele é um time que está aí com 2 jogadores, na minha opinião, que são fora da curva, né? Tem o Fagiano, que para mim é um dos melhores armadores já do Brasil, sabe? Sim. A gente vai ter uma noção maior do nível dele em relação a outros destaques como Elinho, Parodi, Balbi, principalmente Alexei e Fischer, se estiver em bom estado físico. A gente vai ter uma noção nessa comparação mais ali para o meio do NBB. Mas pelo que ele tem mostrado até agora e pelo que ele já mostrou na Argentina e na seleção, o argentino é bola, né? O cara manda bem, é grande líder do time em quadra. E o Wiggins é aquele americano clássico, né? Franco atirador, cara super habilidoso. Só que é canadense. Eu falei norte-americano, eu falei americano. Você falou americano. Putz, então coloca um norte no lugar do americano aí, que aí vai estar certo. E aquele norte-americano clássico, mas é da escola estadunidense, querendo ou não, sabe? Claro. Então, ele podia, por exemplo, ter influência dos franceses, né, já que ele é canadense, mas não. Ele tem essa pegada aí bem do basquete de rua dos Estados Unidos, de habilidade, certo? De jogadas individuais, mas ele também defende muito bem. Ele pega muitos rebotes durante os jogos, ele distribui alguns tocos, rouba bolas. Então ele é um cara ali para botar fogo no jogo. É o grande ponto. Tá aí, chegando no Bauru para ser o grande pontuador, né? Aquele cara que vai fazer 17, 18 pontos em todos os jogos. E quando jogar mal, vai fazer 12, 13. Para ele ser esse cara que vai ter o maior volume de cestas, vai ser mais procurado e tudo mais. Em composição a esses dois, né? Bauru tem um Larry Taylor que tá cada vez melhor, né? Quanto mais velho, melhor. Cabia no lugar do Iago na seleção. No nível que ele jogou, né? Pô, tá jogando demais. Ó, o Bauru tá numa sequência de 7 vitórias. Dessas 7, acho que as últimas 5,
o Larry fez pelo menos 8 ou 9 pontos no último período em todas. Então é uma sequência aí de boas atuações nos momentos decisivos, muito, muito legal do Larry. Tá jogando bem demais, não tá sentindo a parte física, então... E o mais legal, cara, ele tá fazendo de novo algumas jogadas, aquelas que a gente fala mais plásticas, né? Usando mais o drible para quebrar a defesa adversária, igual ele fazia quando ele chegou no Bauru e virou o que virou, né? Que era o Larry Taylor que a gente conhece. Já o Massey ainda está se adaptando, tanto é que é até interessante que ele se dosa em quadra, né? Ele pede para sair muitas vezes. A maior parte das vezes que o Massey sai é porque ele pede para sair, pelo menos nos primeiros jogos. Porque ele também tem aí 37, 38 anos, é isso? 37. 38, né? 37. 37. Então o cara sabe os limites dele, até onde ele pode ir e tal. Mas deu pra ver que ele é um cara diferente, ele é bem diferente do Wiggins, né? Ele tem uma visão de jogo interessante, uma leitura de jogo muito bom. Sim. Ele é muito técnico, ele é mais essa pegada assim de fazer mais o time jogar do que ele mesmo, né? Tem muita experiência, né? Jogou Euroliga quantos anos? Tava na Liga Argentina. Ninguém tem esse currículo que ele tem aí à toa. E no garrafão, Renatão e Gabriel Mendes já provaram que não podem jogar juntos, mas quando um substitui o outro dá muito certo. Principalmente depois que o Massey chegou. Melhorou bastante essa questão aí. E é um time que tem contado com belas atuações dos jogadores mais jovens, principalmente Emanuel, né, que é o grande destaque. Samuel faz alguns bons jogos, Malaquias faz outros, Brito também, mas o Emanuel está sendo mais regular. Uma grata surpresa aí, hein? Na posição do Jaú, inclusive. Enquanto o Jaú não volta, olha o Emanuel aí querendo pegar o lugar, né? Aquela ideia que o Jaú tinha de jogar na ala, né? Pode ser, ué. Deixa o Emanuel na 4, então. Chegou uma concorrência aí. Então, mas eu acho que o Bauru... Então, só voltando, eu tinha falado que podia chegar mais gente. Há necessidade de um armador no Bauru. Porque o armador reserva seria o Brito, perdão. Só que é outra característica do Fagiano. E aí o Bauru já viu que quando o Fagiano sai e o Larry sai, fica um pouco complicado. Precisa dele do Larry para descansar o Fagiano e vice-versa. Mas não é a do Larry armar mais, né? Ele tá bem na 2 ali, que é onde ele tem feito essas atuações bem interessantes recentemente. Então, até pensando no fato da temporada ser longa, mesmo o Bauru não disputando nenhuma competição internacional depois interligas, não dá para apostar só no Fagiano, né? Existem lesões, existem um outro jogo que você pode poupar o cara, né? Então, o Bauru não pode correr o risco de perder o Fagiano e ficar sem ninguém. Então, talvez chegue mais alguém aí. Vamos esperar as próximas semanas, mas tem uma grande possibilidade de chegar um armador estrangeiro no Bauru. Sim. Estou falando aqui em primeira mão para vocês. Até porque tem uma vaga ainda em aberto, né, de estrangeiro no Bauru. Porque o Kevin Crescenzi tem o passaporte brasileiro, o Larry é naturalizado brasileiro, né? Então tem atualmente 3 caras aí estrangeiros de fato, sem passaporte brasileiro, sem passaporte brasileiro que está jogando no Bauru. E aí o Bauru ficaria com 6 jogadores estrangeiros, né, na prática. Aí a associação de jogadores vai à loucura, né? A APB vai ficar louca com isso. E quero ver, vai ter post no Instagram pra caramba. Mas vamos lá. Subindo então ali, indo em direção ali a Minas Gerais, mas parando um pouquinho antes. Franca, Fábio. SESI Franca, atual vice-campeão brasileiro. Tá completo aí desde antes do início do Mundial. E o que dá para dizer do Franca, capital do basquete? Foi o time a ser batido durante boa parte do Campeonato Paulista. Acabou derrotado pro Mogi em Mogi das Cruzes, né? Um resultado meio que atípico do Franca ali, que não jogou tão bem. Mas ainda é a equipe que jogando aí o que tem para jogar conquistaria o título paulista aí. Tá ok? E o Elinho com destaque ali, né, nas assistências, sendo mais ativo que o Parodi. O Parodi ele teve
ele teve aquela pausa que ele foi para a seleção uruguaia, né? Mas no final das contas, atualmente o Elinho, né, que vem atuando mais na equipe do César Franca, como armador. Mas aí também, essa volta do Lucas Dias e do Hetzheimer ajudou, né, a equipe a manter, né, essa boa fase durante toda a primeira etapa aí do Campeonato Paulista. Então a equipe chega nos playoffs aí com o time completo e com condições, né, para vencer as equipes que vier pela frente, né? Você tem aí 2 armadores de qualidade, você tem ali para jogar na 2 Jimmy e Léo Chatman, 2 caras que poderiam ser titulares em qualquer equipe. E você tem também o David Jackson ali na ala, o Lucas Dias na 4, Hetzheimer, Cipollini, jogadores, inclusive jogadores que eram titulares na temporada passada, fazem parte agora da rotação vindo do banco, né? Você tem o Jimmy, o Cipollini, por exemplo, né? Na temporada passada, por exemplo, o Hetzheimer ficando de fora bastante tempo por lesão, o Cipollini foi titular, né? Então, você tem aquelas perdas de Alexei e de André Góes, de certa forma, repostas ali com atletas que foram titulares, né, na temporada passada do Franca. E você falou do Parodi, o mais legal é que o Elinho tá usando muito os dois juntos, né? Ele e o Elinho com H tá usando muito o Elinho com E e o Parodi juntos em quadra. Muita gente falava, como é que vai fazer? O Elinho foi um dos melhores armadores, trouxe o Parodi. Não, tá mostrando que dá pra ter os dois ao mesmo tempo em quadra, sim. Enquanto isso, o Chatman ele é um cara mais elegante, né? Já falei isso em outras oportunidades. É Joga legal de ver o Chatman terno. jogar. Joga de terno, o Chatman. É legal ver o Chatman jogar. Uma bela adição aí pro elenco de Franca. Eu queria repreendê-lo, já que você passou pelo David Jackson assim como se fosse nada. Tem o David Jackson ali na ala. Cara, só o líder do time ano passado. São um dos principais estrangeiros atuando aqui em solo nacional. Pô. Mas precisa Franca, falar alguma coisa do David Jackson, pô? Não, mas não precisa deixar o cara. Tem ele ali na ala, no cantinho, na zona morta, só esperando matar a bola. Eu falei antes do nosso podcast, antes do início do Paulista, e repito agora, mesmo aí com o Bauru melhorando, o Mogi melhorando, o Franca aí é o principal favorito a ganhar esse Campeonato Paulista. É uma pena que eu queria ver ali. Uma pena não, eu queria ver uma final entre Franca contra Bauru ou Corinthians. Bauru não vai dar, porque se eles se cruzarem vai ser na semi. Talvez o Corinthians. Vamos ver o que acontece. Mas o Mogi também já mostrou que pode dar jogo, inclusive já ganhou aí do Franca, como você disse. Por que Mas Bauru ou falando do Corinthians, você acha aí? Você quê? queria? Por que você queria Bauru ou Corinthians? Porque seriam os dois principais elencos, né? Ah, sim. Por isso, então. Por isso, para dar jogo bom. Hum. Mas vamos lá então, falando do Mogi, já que a gente falou do Mogi. Entrando, saindo, e o discurso do Mogi a gente podia manter o mesmo, só mudando os jogadores, né? Que baita quinteto titular. É um baita de um quinteto titular e que banco que não ajuda nada. É basicamente isso. Que não ajuda nada, talvez seja um pouco rude. Até porque vamos tomar cuidado com o que a gente fala, mas tem uma diferença bem grande, né? E a reposição não é na mesma altura. Falta esse trabalho de rotação, né? Você tem aí uma equipe com Alexei, André Góes, Danilo Fusaro, Gruber e o João Pedro, né, que tá jogando. Ou Paranhos. Os dois. Revezam, né? Revezam esses dois. Mas aí falta um pouco, né, de profundidade no banco. Chegou aí o Fúvio, né, durante a primeira fase, mas já não é o Fúvio de tempos áureos aí, nem o Fúvio do Brasília, por exemplo. É um Fúvio já aí no final de carreira compondo o elenco, né? Então falta, né, novamente, mais uma temporada com o Mogi sem peças aí de reposição à altura no banco. Mas
por um lado positivo, eu vejo é que, mesmo assim, teve bons resultados, né, na primeira fase, né? Uma equipe que perdeu patrocinador, né? Perdeu verbas aí para montar o elenco, perdeu o Chamel, por exemplo, que era uma das referências da equipe nos últimos anos, e perdeu o JP Batista, que foi o melhor, foi MVP do NBB a temporada passada, ou seja, perdeu jogadores bastante simbólicos aí para a equipe, perdeu um patrocinador muito bom, né? E com uma renovação aí com alguns garotos da base, com alguns remanescentes como o João Pedro e o Gruber, além de jogadores em busca de espaço como o Alexei e do Danilo Fusaro de volta, né, o basquete brasileiro, vem tendo bons resultados, vem fazendo bom trabalho. Isso aí também vale se destacar o trabalho do Guerrinha, né, no comando do Mogi. O trabalho do Guerrinha é muito legal, e vale lembrar que, mesmo com todos esses problemas, o Mogi ficou muito perto de trazer o Tyrone e depois de pegar o Léo Mendo, né? Não os dois juntos, né? Foi primeiro um, depois o outro, não deu certo nenhum dos dois no final das contas. No caso do Tyrone faltou grana, né? Faltou grana. O Léo também, né? O Léo já tava buscando mais o mercado espanhol também, né? E fechou um pouquinho, né, o mercado brasileiro. Fechou um pouquinho, e teve também tragédia familiar no meio, né? Ele não ia negociar no meio em torno da morte do pai dele, o que é completamente compreensível, natural. Mas seriam dois nomes aí, né? Qualquer um deles que chegasse mudaria o patamar do time. E mesmo assim o Mogi conseguiu classificar diretamente aí para as quartas de final. Eu gosto muito do Alexei, cara. Ele tá crescendo demais. Já fazendo aí uma previsão do NBB, ele vai ser o cara que vai ganhar o prêmio de maior evolução, a menos que role uma lesão, sabe? Vai ser. Ou que role uma catástrofe, ele pare de jogar bem, do nada, sei lá. Que aconteça. Amarre a mão dele. Não sei. Mas ele tá tendo muito tempo para desenvolver. Ele tá tendo um comandante que já tem mais experiência que o Elinho, né? Tem o Guerrinha aí, tem muito mais cacuetes no comando, né, do que o Elinho. Já revelou muito jogador, né, também. Já revelou muito jogador, é um armador histórico do basquete brasileiro. Tem um mentor no Fúvio, certo? Sim. Então, tem tudo para evoluir. Tem tempo de jogo, tem uma equipe minimamente qualificada, tem um bom treinador. E até onde a gente sabe, o Mogi não está, perdeu o orçamento, mas não fez loucuras, né? Então aí não vai ter grandes problemas de atraso de salário, pelo menos por enquanto, é o que tudo indica. Então vai dar tranquilidade para ele jogar. Acho que vai dar tudo certo aí para o Alexei desenvolver, é o que ele precisava. Talvez isso pudesse ter acontecido ano passado, mas também entendo, né? Ele ficou no Franca, cidade dele, tentou ser campeão e tudo mais, dá para entender. Eu acho que ele ficou esperando o espaço em Franca, mas esse espaço não veio, infelizmente. Sim. A Franca ainda, acho que preferiu jogadores vindos, né, de outros que não estavam na equipe ainda, e ele viu que a pessoa passou na frente dele na fila e é o momento de sair, né? Não tem o que é compreensível, né? Porque ele também precisaria desse tempo de maturação em Franca. E o Franca, com todo o investimento que tem, ele precisa ganhar agora. Sim. Ele não pode desenvolver ninguém, ele tem que ganhar agora. Então, dá para entender também essa estratégia de Franca. É até compreensível, coisas do esporte, são negócios, acontecem. E queria falar também do Danilo. O Danilo voltou aí para o Brasil, tá jogando bem, tô gostando do Danilo, viu? Ali na ala, tá fazendo um bom trabalho, chutando de 3, fazendo um duo bem legal com o Alexei. Tô gostando de ver o Danilo nessa temporada nele no Brasil. É um cara de boa movimentação, né? E o Alexei também é um cara ágil, né? Então o trabalho coletivo ali ajuda bastante, né? O desenvolvimento do jogo do Mogi. Tem o André Góes também, que é um cara que chuta bem de fora, consegue até fazer posições diferentes, né, do campo ali, precisar jogar de
de ala pivô na 4 ali na marcação, ele até consegue fazer com qualidade, né? Fez isso até mesmo no Franca e é um cara também com experiência, né, que ajuda bastante esse desenvolvimento da temporada do Mogi, né, durante a temporada. É aquele cara generalista, né, que joga da 1 a 4, faz de tudo. É muito bom ter um cara igual, como o André Góes no elenco, acho bem interessante. E o Garrafão também tá óbvio, não tem dinheiro para montar um grande garrafão como tinha com o JP Batista, mas ali Gruber, JP e Gruber, João Pedro, que também é JP, né, faz sentido. E errado não tava. E Paranhos dá para fazer bastante trabalho também, né? Fazer bastante barulho aí. Lembrando que o Mogi tem uma competição internacional pela frente aí, né? O Mogi, além do NBB, ele tem a Sul-Americana, não é? É, Sul-Americana que ele já tá, Sul-Americana, né? Que o Mogi tem, isso aí. Então, também tem uma temporada aí longuinha, né? São nada, 3 jogos seguidos durante o NBB. Então, Mogi possivelmente fora, né, do país. Possivelmente fora. E como a primeira fase da Sul-Americana geralmente é mais fácil, possivelmente vai ter mais 3, né? Aí em algum outro lugar do continente. Eu juro para vocês que eu ia pegar as estatísticas, tá? Desses 2 jogadores, do Alexei e do Danilo, porque eles dominam as estatísticas do Paulista, isso eu posso falar para vocês. Individualmente eles estão liderando quase tudo. Mas o glorioso site da Federação Paulista está fora do ar desde antes de ontem. Então faz 2 dias já que a gente não tem acesso à estatística e eu vou ficar devendo para vocês os números exatos. Mas então vamos para o próximo time, né? Já que não temos números. O último time aí, Fabio, Coringão. Corinthians. Coringão. A gente viu, né, nesse Corinthians pré-temporada, pré-paulista, né, boas contratações, né, esperando uma melhora do Corinthians da temporada passada, que faltou jogadores ali, principalmente de garrafão, faltou mais apoio ao Fuller, né, e ao caramba, acabamos de falar dele no Franca, pô. Parodi, pô, seu armador predileto, que vai perder espaço agora pro Fadiano. E nessa temporada a montagem do elenco foi muito interessante e deu liga aí na primeira fase do Campeonato Paulista, né? O retorno do Ricardo Fischer junto com a chegada do Arthur Pecos deu aí uma dupla de armadores aí muito boa, né? Talvez se a gente pegar até mesmo do nível NBB, seja aí top 3 aí, talvez empatado aí com a dupla de Franca, com mais alguma outra dupla do basquete nacional, talvez do Minas, não sei. Mas o Ricardo e o Arthur Pecos formam uma dupla muito boa na armação, e isso vem ajudando bastante, né, o Kyle Fuller a não ter o Corinthians não ser tão dependente do Fuller, e também por conta do bom trabalho aí de outros jogadores como o Wesley Castro, o Humberto fez bons jogos também, o David Nesbitt fez como pivô uma grande primeira fase aí, ele que chegou como sendo aí um quarto nome, né, uma quarta força aí desses gringos do Corinthians, mas no final das contas vem tendo um resultado aí bem importante de domínio do garrafão, entendeu bem quais eram as necessidades do Corinthians, quais eram os objetivos do Corinthians tendo ele ali de pivô, e ele tem sido mais dominante, por exemplo, do que o Anthony Johnson, que foi o cara que chegou mostrando aí um porte físico aí assustador, né, que acho que todos os jogadores que viram esse cara chegar achou que ele ia ser dominante, né, o nosso querido Baby Shaq, e no final das contas o David Nesbitt tem tendo um desempenho bem melhor do que do Anthony Johnson. Além dele aí tem o Trace Robinson, que vez ou outra também aparece com grande importância, né, para a equipe do Corinthians.
Então, essa montagem de elenco do Corinthians mostra, né, um time mais bem pensado, né, para a temporada em comparação com o da edição anterior aí do NBB, do Campeonato Paulista do ano passado. Mas é um time que ainda não tem o Bruno, né? Não tem o Sarnani. Tem isso para crescer ainda, né? Tem isso para crescer. E o Corinthians eu tenho alguns pontos, tá? Quanto ao Corinthians. O Fischer ainda não voltou 100%, tá? Então quando voltar, provavelmente vai pegar a vaga do Pecos, tá? Dito isso. Muito... E aí o que eu vou dizer agora é meio que uma resposta a muita coisa que eu tenho lido até em Twitter e Instagram. Ah, o Fuller piorou. Não, o Fuller não piorou. O Fuller ele só não é mais o único jogador que pontua no time. Sim. Ele tem com quem dividir esse jogo. E era, de certa forma, natural que esse volume, em termos absolutos, né, caísse. Porque ele tem para quem passar a bola. Então o Fuller não piorou, ele só está num time melhor. Que mais? O Corinthians, ele é um time que o Tracy Robinson também me surpreendeu positivamente. Lembrando que ele só tem contrato até o final do Paulista. Então vamos ver aí se vai ser renovado ou se o Corinthians vai apostar em outro jogador. Porque o contrato dele vai até agora o final de setembro ou começo de outubro. E não tem para o NBB por enquanto, né? Vamos ver se ele consegue a renovação com essas boas atuações que ele teve. O Anthony Johnson foi aí uma decepção, certo? Eu até já disse isso nas perguntas e respostas lá que a gente fez no Instagram. Para mim, a maior decepção desse campeonato até agora é o Anthony Johnson. Tá jogando 10 minutos por jogo, não tá sendo nada dominante. Ele só é grande, ele só tá lá. Ele tira proveito disso algumas vezes, só. E é legal ver ele cobrando lance livre também, que ele cobra só com a mão esquerda. É bem, bem legal. Legal. Mas fora isso, decepção, né? Para toda a expectativa que a galera tinha, ele não correspondeu até agora. O Teichmann vem fazendo mais um bom campeonato, né? Seguro, com boa visão de jogo, boa técnica. E o Wesley Castro vem fazendo o que ele fez no Minas. E isso não é bom, a meu ver. Quando o Corinthians contratou o Wesley Castro, acho que todo mundo imaginou um salto de qualidade, né, para ele, talvez um elenco melhor, onde ele seria talvez uma das principais peças. Ele não foi, ele está igual, ele não evoluiu. Óbvio que tem muito tempo para isso acontecer ainda, a temporada é longa, a gente está só no segundo mês, mas é o que eu notei até agora. Vamos ver se com a chegada do Bruno isso muda um pouco. Mas o Wesley é o mesmo do Wesley dos últimos anos no Minas. O Fusaro, o Felipe, eu achei que ele ia ser o mais utilizado. O Vezaro, falei Fusaro, né? Perdão. O Vezaro, ele tem potencial, ele tem qualidade para ser mais utilizado. Ele, na minha opinião, até agora ele está sendo aquele cara que entra para chutar de 3, serve como um desafogo e logo sai. Ele tem qualidade para ser mais que isso, sim. É claro que também isso passa por um elenco numeroso e por um Tracy Robinson que está jogando mais do que a gente esperava, né? Que acaba tirando minutos aí do Vezaro, mas tem mais tempo para jogar sim, pô. Ele em qualquer outro time do Brasil ele estaria com mais tempo de quadra, a meu ver. O que mais que eu tinha para falar sobre o Corinthians? E o Corinthians tem 2 jogadores que, na minha opinião, deviam pirulitar do Corinthians o quanto antes. Mas assim, o quanto antes mesmo. Esses 2 jogadores são Douglas Santos e principalmente Daniel Raidin. O Douglas Santos já está aí desde temporadas passadas, ele joga ali, faz quase todas as posições ele na ala, ele quando precisa entrar no garrafão ele entra também, mas não tem espaço nesse elenco, ele é meio que a 6ª opção no garrafão, na ala também está a concorrência também é muito dura com ele, ele é jovem, ele é explosivo, ele tem físico, ele precisa de tempo de quadra, ele precisa jogar em algum lugar, não dá para ele ficar no Corinthians, na minha opinião, que ele vai acabar queimando um pouco o desenvolvimento dele, ele precisa sair o quanto antes. Numa situação um pouco menos urgente, mas com mais potencial, o Daniel Raidin, ele é um cara que chegou esse ano, ele já tinha jogado na base do Palmeiras, ele é bem novo, chegou para a LDB, e ele é um cara de 30 pontos fácil na LDB. Foram vários jogos que ele fez 30 pontos, ele fez 41 pontos em um jogo, inclusive. É um cara que, assim, na sua faixa etária, ele está mostrando que está muito acima da média.
e que também não tem espaço, ele joga 2 minutos no time titular. Vamos ver se o Bruno muda isso um pouco. A situação dele não é tão urgente, como eu disse, porque ele é mais novo, então ele vai ter aí um campeonato paulista sub-19 para jogar depois, alguma coisa assim. Mas seria muito legal vê-lo em outra equipe com mais tempo de quadra. Daniel Raidin pode vir a ser um grande nome para o basquete brasileiro futuramente, hein? E no Corinthians ele não vai ter espaço, porque o Corinthians está com um time. Não é que o Corinthians está errado, não está errado. É um momento da equipe pede jogadores mais experientes, mais velhos. O Corinthians Você quer acha se que firmar logo. é parecido com o Franca, né? Ah, sim e não. É Precisa que o Franca de uma coisa, de um precisa resultado. de alguma coisa. É que o Franca não ia acabar, né? O Corinthians em time de futebol sempre tem resistência de cartola. O Corinthians, até falando politicamente, ele é muito atrelado a um lado político do Corinthians, a chapa de governo agora, certo? Oposição, não sei se manteria pela identificação do projeto com a chapa que está aí. Então, vamos ver. Não sei quando vai ter eleição no Corinthians de novo, mas é algo que acontece em outros clubes, sabe? Aconteceu no Vasco, pode acontecer no Botafogo. E o Corinthians precisa de algum título aí, precisa estar pelo menos batendo de frente com o Flamengo, agora com o São Paulo, Franca, para mostrar que o time pode continuar assim, certo? E até por isso que investiu bastante. Foi um dos motivos, né? É o Corinthians, né, meu? Não tem como entrar para fazer figuração. Mesma situação do Flamengo. Mesma situação de um São Paulo daqui a 2 anos. Não dá para você entrar fazendo figuração. Você tem que entrar para ganhar, tem que entrar com grana, com coisa. E aí acaba sacrificando, nesse estágio da evolução do Corinthians, esses jogadores mais jovens que deveriam ter mais espaço em outro lugar. Algo mais, Fábio? Acho que é isso mesmo, né? É Pelo isso menos aí, né? essa parte aí. Falamos bastante, né? Nossa, deu mais Então, de ó, 3 horas de. isso. Você está há 2 dias ouvindo o nosso podcast. Você já tem que fazer a barba de novo. Você já perdeu a entrada do ônibus que você devia. O ponto do ônibus que você devia descer, você já perdeu porque estava ouvindo nosso podcast. Mas, Fábio, então vamos deixar aqui, ó. A gente vai fazer outro podcast ainda no Paulista, para falar das outras fases, mas estamos chegando no dia 25 de setembro, Fábio. O que tem dia 25 de setembro, Fábio? O que vai começar aqui dia 25 de setembro? 25 de setembro? 25 de setembro. Olha, começa uma coisa importante agora pra locomotiva aqui, né? Podcast dali, inclusive. Galera, seguinte, dia 25 de setembro tá aí. Vamos começar a nossa série prévia já para o NBB 12. A gente vai ter convidados do Brasil inteiro. Toda essa galera que vocês gostam, que vocês ouvem, que vocês acompanham no Twitter, vai estar todo mundo aqui. Sabe? Vai estar todo mundo aqui. Café Belgrado, Ultras Arena, Triple Double. Cara, vai estar todo mundo. Eu não vou nem falar muito mais para não. Mas não todo mundo junto, porque senão não vai dar tempo para as pessoas falarem. Não, ó, a gente vai ter podcast, a gente vai ter especial, a gente vai ter jogos, teremos jogos para vocês também. Interatividade. Sobre o NBB. É isso aí, interatividade com o nosso público. Que mais que a gente vai ter? Cara, a gente vai ter muita coisa. Dia 25 começa nosso especial pro NBB. Fica ligado, se inscreve aí. Puta, cara, se tiver no YouTube, se inscreve no YouTube, no Spotify, cadastra aí pra escutar a gente. Que vai vir muita coisa boa por aí. Mas antes ainda vem alguma outra coisa do Paulista, né, Fábio? Aquecendo os motores aí pra começar o NBB cada vez chegando mais perto, né? Eu já tô ansioso, mas, cara, vai ser muito conteúdo. Nossa. O Café Belgrado fica falando que temos 80 horas de podcast para os assinantes. Meu. Aguarde mês que vem. Horas Café e horas. Belgrado que estará aqui, não é rivalidade não. Café Belgrado vai estar aqui sim também. Isso já está confirmado. Só aguardem, só esperem. Bom, galera, é isso. Fechar aqui o quanto antes esse podcast, também para não encher mais ainda o saco de vocês. Se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais, em tudo que vocês tiverem aí. Adicione o sininho no YouTube e tudo mais. Compareça ao ginásio e apoie
a mídia independente, a mídia esportiva independente, que é daqui que vem os melhores conteúdos para você que acessa e consome conteúdo do seu esporte olímpico favorito. Fábio, até a próxima. Até a próxima. Estaremos juntos sábado, no final da Interligas, talvez? Talvez, eu estarei. Beleza, acho que eu estarei também. Eu irei para Bauru nesse jogo aí. Mas beleza então, galera. É isso aí. Muito obrigado. Falou. Tchau.